Freud era um importante médico austríaco nascido em 1856. O criador da psicanálise foi e tem sido grande contribuidor para a área da psicologia devido às suas descobertas e às teorias que desenvolveu a partir delas. Para entender como funciona a mente humana, Freud sugere primeiramente que a criança é movida unicamente pelo princípio do prazer. Desse modo, busca sempre fugir das sensações desprazerosas. Para compreender o princípio do prazer, imagine uma criança de 5 anos. Se os pais permitissem, a criança sempre iria optar por comer um chocolate a uma refeição saudável. Não iria por espontânea vontade tomar uma vacina ou um medicamento. Ela estaria o tempo inteiro brincando e buscando reviver situações prazerosas. Estes eventos, Freud denomina como processos primários. Freud diz que, ao nascermos, somos expostos às várias memórias perceptivas que são, basicamente, as sensações. Essas memórias boas e ruins são armazenadas no nosso inconsciente ao longo da vida. Elas formam nossa identidade perceptiva. Durante a primeira infância, não somos capazes de catalogar e compreender de forma simbólica essas memórias. Somos incapazes de fazer um julgamento de certo, errado, bom e ruim. Mas, ao decorrer do desenvolvimento na interação com o mundo externo e a cultura, aprendemos a nos comunicar bem, a atribuir significado às coisas e nos expressar de forma objetiva. Forma-se, então, no nosso aparelho psíquico, o que Freud chama de pré-consciente. É a terceira instância. Essa ferramenta que adquirimos funciona de acordo com o princípio de realidade. Sua função será catalogar, censurar e equilibrar as experiências. A chegada do pré-consciente é um momento importantíssimo do nosso desenvolvimento. Afinal, imagina só se fôssemos durante toda a vida obedecer apenas os próprios desejos sem nenhuma noção de dever e realidade. A todo momento, desejamos coisas que sabemos que podem não ser uma boa para nós, ou que poderia ter graves consequências, mas logo o pré-consciente faz a mediação. A chegada do pré-consciente também promove a criação de um compartimento dentro do inconsciente chamado de núcleo recalcado. Nele encontram-se aquelas memórias perceptivas que não sabíamos significar quando muito pequenos, por isso é importante ter acesso a elas. Esse momento Freud chama de recalque primário. Ele denomina esses acontecimentos associados à chegada do pré-consciente como processos secundários. Durante a vida, somos expostos a várias experiências boas e ruins. Estas geram ideias e afetos. Todas essas ideias são imediatamente percebidas pelo inconsciente. O pré-consciente fará uma avaliação daquela ideia e isso determinará se ela alcançará a consciência ou ficará guardada no inconsciente. O trabalho do pré-consciente é marcado pela predominância do pensamento sobre a ação. Na mediação do duelo de desejos do inconsciente versus desejos da consciência, ele busca o equilíbrio. Freud utilizava o seguinte modelo para representar o funcionamento do aparelho psíquico. O aparelho psíquico possui uma extremidade perceptiva e uma extremidade motora. A extremidade perceptiva é por onde entram as sensações, e na extremidade motora está o agir e o pensar. Dentro do aparelho psíquico está o que Freud chama de inconsciente. Ao nascermos, as memórias perceptivas são armazenadas de acordo com o contato com as experiências e formam a nossa identidade perceptiva. É importante ressaltar que ela leva esse nome, pois ainda não somos capazes de catalogar e atribuir significado às experiências. Ao final da infância, forma-se no aparelho psíquico o pré-consciente. Ele é representado próximo à extremidade motora, pois seu papel é catalogar e censurar as experiências que chegam à consciência. Acontece então o recalque primário, que é a formação de um núcleo recalcado que é composto por aquelas memórias perceptivas que ainda não podíamos significar. Forma-se então a identidade de pensamento. Essa sucessão de acontecimentos Freud chama de processos secundários.